Olá a todos, meu nome é Rui de Camargo Pires, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia em pneumologia e mestre e doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Queria primeiramente parabenizar a procura pelo evento e agradecer a parceria e a oportunidade de poder falar com vocês nos próximos minutos. O objetivo dessa aula, então, é falar sobre o telemonitoramento de pacientes em ventilação mecânica e como essa ferramenta pode melhorar a assistência no domicílio. Eu tenho um conflito de interesse, eu trabalho na ResMed e eu sou gerente regional para o Sudeste do Brasil. Bom, essa é a nossa agenda e são os tópicos que a gente vai abordar nos próximos minutos. Quais são os benefícios do telemonitoramento, como ele pode otimizar o segmento do paciente, alguns exemplos práticos de como isso ocorre, o que os pacientes relatam e como os pacientes acreditam que o telemonitoramento pode auxiliar, e a mensagem final. Bom, já existe uma literatura vasta sobre os benefícios do telemonitoramento, de você acompanhar os pacientes em ventilação mecânica. Basicamente, são 2 pontos. O primeiro deles é otimizar o segmento desse paciente, onde você vai ter um acesso mais rápido à informação, e você vai conseguir fazer uma análise mais detalhada desse paciente, e, obviamente, isso vai diminuir os custos. Por quê? Porque se você tem um acesso mais rápido à informação, e informação de confiança, informação que você pode confiar, você consegue analisar os dados desse paciente, ou o comportamento desse paciente com mais calma, e isso vai transmitir numa diminuição de custos logísticos e operacionais, mas também, se você analisa os pacientes, porque você tem mais dados do comportamento desse paciente, isso também vai refletir num benefício clínico, e esse benefício clínico vai estar associado a tanto a diminuição de rehospitalizações, como identificação precoce de exacerbações ou a piora clínica desse paciente. Bom, a gente sabe que para os pacientes com enfermidades neuromusculares, né, apesar da relevância, apesar da alta importância, a adesão dos pacientes é muito variável, ou seja, aqui é a adesão à ventilação mecânica. Embora seja extremamente importante o paciente utilizar a ventilação mecânica, ele não usa. E, de fato, a literatura mostra que de 0 a 70% dos pacientes, mesmo seguindo os guidelines, vão aderir ao tratamento. E isso é um ponto muito importante, porque, classicamente, a gente tem a indicação da ventilação mecânica domiciliar para esses pacientes aqui. Uma CVF, uma capacidade vital forçada menor que 50%, isso em média, né, de maneira geral, e isso implica que o paciente tem que utilizar esse equipamento pelo menos por 4 horas de noite. Bom, o que a gente sabe, principalmente esse estudo numa análise retrospectiva mostra que, se você indicar a ventilação mecânica de maneira mais precoce, ou seja, com uma capacidade vital forçada maior ou igual a 80%, ou seja, no início dos primeiros sintomas, se você já utilizar e indicar a ventilação mecânica, o BiPAP, ou binível, e você utilizar por pelo menos 8 horas ao dia, ao contrário de 4 horas ao dia, você tem o dobro de sobrevida, ou seja, o paciente consegue viver mais e melhor com os biníveis, né? Então, se você indica precoce, mas garante que esse paciente use a terapia, ele vai ter não só uma melhor qualidade de vida, mas também vai ter o dobro de sobrevida. Então, como que a gente faz para fazer com que o paciente tenha uma boa adesão à terapia, né? A gente sabe que ter o binível, ter o dispositivo é só uma parte do problema, né? Resolve só uma parte do problema. É preciso que ele efetivamente use. E hoje a ResMed já tem o AirView, que é uma plataforma de telemonitoramento para todos os seus equipamentos, onde você pode acompanhar, entre outros fatores, a adesão desse paciente. Então, veja nesse exemplo que o paciente está utilizando aqui de 4 a 12, aqui 16 horas por dia. Então, eu posso acompanhar diariamente se o meu paciente está acompanhando, ou se ele está, na verdade, usando ou não a terapia. E se por algum motivo ele não está utilizando a terapia, eu posso intervir ou fazer uma intervenção precoce. Vejam esse outro exemplo aqui, onde o paciente não está utilizando nem 1 hora por dia.
Então, eu não vou esperar esse paciente vir numa consulta ou ele piorar os sintomas para trabalhar com ele a adesão e quais são os motivos que levam a ele a não gostar da terapia ou não se sentir confortável na terapia. Eu já vou trabalhar precocemente. E como o Ervil, além de dar o dado de adesão ou não, ele pode mostrar para a gente ou para vocês se o paciente ou quais são as causas dessa não adesão ou não uso da terapia. Veja que aqui eu tenho nessa tabela, né, o meu número de pacientes em ventilação e eu vou ter notificações, eu posso estabelecer filtros de monitorização onde eu vou saber a causa aqui de uma não utilização. Então, esse problema pode ser fuga, pode ser um índice de apneia, eu posso colocar um filtro aqui para uma frequência respiratória alta, se o meu paciente está aqui ativando espontaneamente ou não. Então, veja que, de fato, nesse exemplo aqui fictício, o nosso paciente ele está com um problema de fuga aumentada e isso está interferindo na utilização. Então, ele está com baixa utilização, está utilizando poucas horas por dia, mas porque ele tem um problema de fuga alta, ou seja, a máscara não está bem acoplada. Então, sabendo desse fator aqui, eu já vou fazer uma ligação para o paciente, já vou planejar um atendimento estruturado, ou seja, eu posso ver e agora trabalhar em cima da causa dessa fuga. Um outro ponto importante que a gente pode ver nesses pacientes ou nesses equipamentos é justamente quais são os parâmetros que estão selecionados. E, de fato, para os biníveis, que tem indicação de uso em ventilação não invasiva, eu, inclusive, posso alterar os parâmetros remotamente. Isso faz com que eu saiba o comportamento do meu paciente diariamente ou nos últimos meses. Então, pela plataforma, eu posso acompanhar os dados do último ano com o paciente e eu posso verificar se os parâmetros ajustados deles estão de acordo com o comportamento que eu espero. E, de novo, no caso da ventilação não invasiva, eu posso, inclusive, alterar os parâmetros remotamente. Esse aqui é um caso real, e eu agradeço aqui a parceria com a Lumiar, que cedeu esse caso para a gente, de um paciente que, no decorrer dos dias, ele foi perdendo volume corrente. Ora, se o paciente está perdendo volume corrente de um dia para o outro, ou em uma semana, alguma coisa está acontecendo aqui que está fazendo com que meu paciente perca esse volume corrente, ou esteja para a mesma pressão, tendo um volume corrente menor. Isso pode ser secreção, pode ser que o paciente está apresentando um processo de infecção ou uma constipação. Então, agora, a partir deste comportamento, ou desse dado que eu observo, eu vou lá na minha aba de registro, vejo os alarmes e o comportamento, e eu posso, inclusive, analisar os gráficos para ver quais são as possíveis causas dessa diminuição de volume corrente. E da mesma forma que eu vejo esse comportamento durante os dias, eu também posso ver o mesmo comportamento de um mês para o outro. Então, eu vou acompanhando o paciente tanto de uma maneira aguda, como no momento crônico, a ver se o paciente está evoluindo ou está perdendo força ou o grau de evolução da doença, mês a mês, ou semestralmente, ou anualmente. Então, eu posso ter benefícios e acompanhamentos tanto no dia a dia, quanto a médio e longo prazo. E, de fato, isso aqui é um outro exemplo cedido pela Lumiar. Agora, na época de Covid, por exemplo, um paciente que estava em domicílio sendo telemonitorizado, o que foi visto? Aqui a frequência respiratória, ela mantinha, aqui o paciente mantinha um comportamento em torno de 20 respirações por minuto ao dia, né? Essa era a mediana, e vejam que aqui de um dia para o outro, ele teve aqui quase dobrando, ele aumentou aqui em 70% a sua frequência respiratória. Então, e mantendo aqui no dia 29. Esses dois valores, né, esse comportamento, fez com que sinalizasse para as pessoas que estavam cuidando desse paciente que ele estava entrando num processo de exacerbação ou piora clínica. E aí foi feito uma intervenção precoce. De fato, aqui você pode ver tanto o comportamento dele
no dia, né, a mediana em relação ao dia, como também hora a hora ou minuto a minuto, como estava o registro desse paciente e promover as intervenções precoces. Bom, então, se eu consigo, através desse sistema aqui, como a gente viu, né, através dos alarmes, do comportamento no dia, do comportamento da hora, ou no comportamento semestral, ou mensal, ou semanal, eu posso tanto ver a adesão, eu posso avaliar uma queda ou um aumento do volume corrente e identificar as causas, eu posso, se ele estiver com a monitorização, a oximetria acoplada ao ventilador, eu posso detectar se o paciente, quais são os períodos que ele desatura, e eu posso identificar o aumento da frequência respiratória. Poxa vida, eu consigo ter a clínica do paciente na minha mão, à distância, a qualquer momento do dia ou em qualquer período. Então, se eu consigo ter esses dados principais que a gente viu remotamente, eu consigo oferecer uma atenção ou um atendimento clínico melhor. E, de fato, em um trabalho apresentado no Congresso Europeu, do Serviço Público de Saúde, aqui do Brasil, né, 25 pacientes que foram telemonitorados pelo programa Melhor em Casa, os pacientes relataram uma maior sensação de segurança quando estavam telemonitorizados. Por quê? Porque justamente por esses fatores que a gente apresentou, você conseguia fazer intervenções precoces e você conseguia dar um melhor atendimento para o paciente. Então, ter acesso aos dados e você ter um melhor manejo do paciente implica numa sensação de segurança para quem está sendo atendido, mas também até uma coisa um pouco intuitiva, né? Então, de fato, num questionário que a gente fez recentemente, em parceria com a Procura da ELA, né? A gente perguntou para os pacientes ou para as pessoas que, de alguma forma, o que elas pensavam do telemonitoramento, e se eles acreditavam que o telemonitoramento poderia auxiliar na ventilação mecânica ou no manejo desse paciente de alguma forma. De fato, a gente vê aqui que mais de 90% dos pacientes, sim, eles relatam que sentiriam uma maior segurança e, de fato, algumas pessoas comentaram que já estão sendo telemonitorizadas e se sentem mais seguras. Alguns pacientes até relataram ocasiões onde foi necessário o manejo de troca de parâmetros remoto, e isso facilitou muito a vida do paciente e até dos cuidadores, que conseguiu atender ao problema remotamente, e uma boa parte, quer dizer, aqui a parte da intuição que eu comentei, que as pessoas acreditam que sim, que auxiliaria, embora elas não saibam exatamente como isso possa acontecer. Bom, então, de maneira rápida, eu espero que essas pessoas que não tinham uma ideia de como isso poderia auxiliar, isso tenha ficado mais claro depois desses breves slides que eu apresentei. Então, como mensagem final, eu queria deixar que o telemonitoramento na ventilação mecânica domiciliar é uma ferramenta que beneficia o paciente clinicamente. Ele pode auxiliar na logística operacional, tanto para o cuidador quanto para as empresas que estão cuidando desses pacientes, fornecendo dados confiáveis e de maneira rápida, permitindo uma atuação proativa com o paciente. Então, não vou esperar o problema acontecer, eu resolvo o problema, e a gente já passou aqui, nesses breves slides, alguns exemplos de problemas que a gente pode atuar proativamente ou preventivamente. E, claro, a partir de tudo isso que eu falei, é quase que intuitivo e é óbvio que o paciente vai se sentir mais seguro com esse tratamento ou com esta ferramenta. Eu queria agradecer mais uma vez esse espaço. Para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais da plataforma AirView, eu estou deixando aqui um QR Code, vocês podem apontar para esse QR Code e vai encaminhar para o nosso canal do YouTube, onde vai ter informações da plataforma AirView, e parte dos vídeos estão em português e parte está legendado. Aqui também está meu contato, se alguém quiser entrar em contato comigo e tiver alguma dúvida, será um prazer atendê-los. Muito obrigado pelo tempo de vocês.